Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Sou o professor Luciano Pimenta Valadares, mais uma vez aqui podendo estar falando para vocês um pouco sobre teoria geral da administração, ou, para muitos nessa fase inicial, entenda-se como fundamentos da administração. Hoje nós vamos estar falando sobre os antecedentes históricos da administração, onde a gente pode observar o seguinte, que a administração, por ser uma ciência relativamente nova, nós importamos muitos conceitos, fomos muito influenciados por outras ciências que são mais antigas. Então é isso que a gente vai ver aqui um pouco hoje. Sabemos que hoje em dia a própria administração influencia muito as outras ciências, até as mais antigas do que ela. Então, sem maiores delongas, vamos ao slide. Bom, eu queria começar então falando sobre os antecedentes históricos da administração, falando sobre a influência dos filósofos, a influência da organização da Igreja Católica. Lembrando que a influência dos filósofos eu vou tratar um pouco com mais detalhe, mas é importante a gente falar sobre a influência da organização da Igreja Católica. Bom, a Igreja Católica, né, desde que a gente tem conhecimento dela, ela sempre teve uma rígida hierarquia, né, onde a gente pode observar hoje, por exemplo, a figura do Papa como o supremo da Igreja, né, e aí tem bispos, arcebispos e por aí vai. Então, hoje, a gente pode observar que essa hierarquização, né, influenciou bastante lá o início, né, a teoria clássica da administração, que justamente tratou muito de hierarquizar a própria administração, as organizações, né, trazer a hierarquia como um dos fatores principais. Temos a influência da organização militar, que também é a mesma coisa da Igreja Católica, né? Lógico, na igreja, eu não sei qual que nos tempos mais antigos eram mais rígidos, mas também mantém uma hierarquia muito de você ter o general, e aí você ir baixando até chegar no soldado raso, né? Mantendo sempre uma hierarquia bem vertical, né? Tanto a Igreja Católica quanto a organização militar. Depois nós temos a influência da Revolução Industrial, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Temos também a influência dos economistas liberais e, por último, nós vamos falar um pouco sobre a influência dos pioneiros e empreendedores. Esses dois últimos a gente consegue tratar tudo no mesmo slide, porque tanto os empreendedores quanto os economistas, né, tem que andar lado a lado, né? Os empreendedores têm que saber um pouco de economia, para principalmente hoje para os seus empreendimentos, a economia, né, que acontece fora das países da empresa é muito importante. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala da influência dos filósofos, a gente tem o princípio da dúvida sistemática ou da evidência. Então, consiste em não aceitar como verdadeira coisa alguma enquanto não se souber com evidência clara e distintamente aquilo que é realmente verdadeiro. Então, a influência, esse princípio, né, da filosofia, então, ela vai trazer o seguinte, que antes de tomar qualquer decisão, né, ou aceitar qualquer coisa verdadeira, a administração, até de uma forma muito burocrática, ela precisa de fatos e dados para a gente dar como certo ou não aquilo que a gente está recebendo. A gente não, nada de achismo dentro da administração. Infelizmente, a gente vê muito isso acontecer, mas a gente tem que ter dados e fatos para levar uma coisa como verdadeira ou não. Temos o princípio da análise ou da decomposição, consiste em dividir e decompor cada dificuldade ou problema em tantas partes quanto sejam possíveis e necessárias à sua adequação e solução e resolvê-las cada uma separadamente. Então, gente, o que é isso? Né? Vem muito até um pouco do militar, né? Dividir para conquistar. A gente não tem como, né? O administrador, o presidente da empresa, ele não tem como decidir sobre tudo. Porque dependendo do tamanho da organização, você vai me dizer, é claro, né? Eu tenho um MEI, né? Eu tenho eu e mais um. Aí fica fácil decidir. Agora, se você já tiver uma empresa considerável, né? Principalmente de média para grande, é impossível você estar em todos os lugares ao mesmo tempo e aí você precisa delegar, né? Então tem que decompor cada dificuldade e às vezes em departamentos para que isso possa acontecer. E aí entram as figuras dos gerentes, dos supervisores, do staff e tudo mais. O princípio da síntese ou da composição, então, consiste em conduzir adequadamente
nossos pensamentos e nosso raciocínio, começando pelos objetivos e assuntos mais fáceis e simples de se conhecer, para passarmos gradualmente aos mais difíceis. Claro que hoje a gente tem uma noção um pouco diferente disso, até porque com o advento do pós-guerra, com a administração da qualidade, Pareto trouxe uma grande ferramenta para a gente, né, foi dita como gráfico de Pareto, onde ele conseguiu identificar o seguinte: olha, 20% dos seus problemas resolve 80% 20% dos problemas, né, das causas resolvem 80% dos efeitos. Então, tem que olhar direitinho, porque nem sempre esses 20% são os mais fáceis. Geralmente são os mais difíceis. Então, a gente tem que estar olhando direitinho para saber como é que funciona. Mas lá atrás, isso foi um princípio bem interessante para a organização. Princípio da enumeração ou da verificação. Consiste em fazer recontagens, verificações e revisões tão gerais que se fique seguro de nada haver omitido ou deixar à parte. Mais uma vez, aí eu vou invocar a administração da qualidade, porque para hoje a gente tem, né, a gente se preocupa com o processo e não com o fim, né? E fazer recontagem e verificações não faz muito parte da organização moderna. Mas lá no passado, né, nos princípios, isso ajudou bastante, porque você tinha que entregar algo ao cliente e você não queria que fosse com defeito. Então você verificava, fazia revisões, né, até ter certeza de não ter deixado nada de fora. Bom, agora a influência da Revolução Industrial, a gente tem 1780 a 1860, a primeira Revolução Industrial, ou Revolução do Carvão e do Ferro. Então, a gente teve a primeira fase dessa primeira revolução, a fase da mecanização da indústria e da agricultura. Então, começou-se a usar máquinas também na agricultura, né? Aí entra muita a mecanização, né? A padronização dentro da indústria e, lógico, da agricultura também, houve uma certa mecanização. A segunda fase, a aplicação da força motriz na indústria. Então, a gente começou a ter máquinas fazendo a força de homens, né? Então, começando a realmente pôr a indústria como um setor onde estava começando a automatizar algumas coisas, né? A gente leva muita automatização do coloque e faz sozinho, mas a automatização são feitos de pequenos sistemas automatizados que geram um todo. Então, lá já se vislumbrava alguma coisa desse sentido. Não com esse nome, é claro. Terceira fase, o desenvolvimento do sistema Fabril. E quarta fase, um espetacular aceleramento dos transportes e das comunicações. Duas coisas importantes até hoje. Transporte, né, que está dentro da grande área de logística, e a comunicação, né, que também faz parte da logística quando a gente pensa que os pedidos são comunicações que tem que ser passado ao longo de toda a cadeia e o transporte vai trazer esses produtos até o consumidor final. Então, quando isso acelera, as cidades ficam mais próximas, o consumidor fica mais próximo, não há necessidade de todo mundo estar na mesma localização. A gente já começa a vender para mais longe, porque a comunicação de quem quer também chega até a gente, mesmo estando bem distante. Já vista hoje, né, que a internet uniu o mundo todo em prol dos negócios e a logística entrega para o mundo todo, praticamente, tudo que a gente quer de qualquer lugar do mundo. De 1860 a 1914, segunda revolução industrial do aço e da eletricidade. Então, o aparecimento do processo de fabricação do aço em 1856. Então, né, o ferro, por mais que seja duro, ele não tem resistência, né, a impacto. O aço vem da mobilidade, né, para tudo que é feito de aço. Teve o aperfeiçoamento do dínamo e invenção do motor a combustão interna. Então, aí a gente começa a sair da máquina a vapor, lá da primeira revolução industrial para a segunda, e agora esse motor de combustão interna já leva combustíveis fósseis, né? Mais na frente vai entrar a eletricidade nesse motor, mas é uma outra história. Mas você vê, então isso influenciou bastante para a gente entender, né? Até porque com a comunicação e os transportes andando muito rápidos, a gente acaba tendo que produzir para mais pessoas e começa a ter que ter produção em massa. Então a gente precisa estar aperfeiçoando o processo de fabricação cada vez mais de tudo, como é até hoje, por sinal.
Bom, influência dos economistas liberais e dos pioneiros empreendedores, quais foram as influências deles, né? Os economistas liberais, como Adam Smith, proporcionaram razoável suporte para o aparecimento de alguns princípios da administração que teriam aceitação posteriormente. As ideias de Marx e Engels promoveram o surgimento do socialismo e do sindicalismo. Então você vê, a parte econômica, hoje na empresa se preocupa bastante com a parte econômica, a empresa sempre está lá olhando, será, né, como é que está a economia dentro e fora, antigamente você se preocupava em produzir, hoje em dia você se preocupa com as finanças dentro da empresa, com a atividade que ela exerce, né, que é a atividade econômica. Então isso veio ser aceito muito depois, a administração foi usar muito isso depois, né, o surgimento do socialismo, do sindicalismo, né, as organizações informais que se viraram formais. Então tudo isso vem de uma influência dos economistas liberais lá de trás que a administração absorveu. E temos os pioneiros e empreendedores. A influência dos pioneiros e empreendedores foi fundamental para a criação das condições básicas para o surgimento da teoria administrativa. Ou seja, os pioneiros, esses empreendedores que começaram a fazer as coisas, né, na base do teste mesmo, né, de tentativa e erro, e que foi aperfeiçoando cada dia mais, né, foi uma das coisas que ajudou muito no estudo da administração para a gente chegar na administração como ela o é hoje. Gente, foi bem curtinho, tá? Só queria falar mesmo sobre os antecedentes históricos, né? O que aconteceu antes, que levou a gente a estudar a administração dessa forma. Nos próximos vídeos, estaria aí tratando mais sobre as teorias administrativas mesmo, mais de fato. E espero que você tenha gostado e estaremos juntos nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.